Amém. Meus irmãos, hoje eu vou pregar na série contínua da nossa igreja, Piedade na Igreja Local, tanto pela manhã quanto pela noite. O tema da manhã é adoração sem espírito e sem verdade. E o tema da noite é adoração em espírito e em verdade. E embora em ambas as pregações eu vá defender o princípio regulador do culto, a intenção dessas duas pregações é mais nos fazer voltar os olhos para o fato de que, quando nós adoramos a Deus da maneira que Ele quer, é bom. Então nós precisamos conformar o nosso coração à adoração requerida por Deus e não nos entristecer, porque Deus quis algo que nós não quisemos. Nós precisamos nos alegrar pelo fato de sermos obedientes ao Senhor quando nós o adoramos da maneira devida. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Nós vamos ler de 25 a 33. E a partir daí, nós vamos falar sobre o tema adoração sem espírito e sem verdade. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, de 25 a 33. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta de subir a Jerusalém. Eis que os seus deuses, ó Israel, estão aqui. Eles tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no 15º mês, no dia 10º do 5º mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que haviam construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Vamos orar. Senhor Deus, dá-nos iluminação para que o texto inspirado salte diante dos nossos olhos e nós tenhamos plena consciência das coisas que o Senhor quer nos dizer por meio dele. Ajude-nos a ter profundidade no texto bíblico e na nossa vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, esse texto mostra um dos momentos mais trágicos na história de Israel. Salomão morre. O seu filho Roboão se torna pior do que ele no que diz respeito a ferir os 3 princípios de realeza, tomando mulheres para si, bois para si e muito ouro para si. E Jeroboão empreende uma campanha de divisão do reino. E a maior parte das tribos acompanha Jeroboão e a partir daí se estabelece o reino do sul e o reino do norte. E não foi apenas uma divisão política, mas, como nós podemos constatar aqui no texto, uma divisão religiosa, repleta de corrupção espiritual. Aqui a gente vê um rei que não rejeitou somente o reinado de Roboão, mas que rejeitou, não tão abertamente, a própria soberania de Deus em escolher, a partir de Davi, uma dinastia para os reinos. Ele não rejeitou abertamente Deus, mas o que nós podemos ver é que ele decidiu adorar aquele mesmo Deus da maneira que ele preferisse, do seu próprio jeito. E isso, diante do Senhor, é grande abominação. Eu preciso que você perceba, no contexto de toda a história, de que, embora o Senhor tenha protegido o reino de Roboão, ele não determina a queda do reino de Jeroboão por causa da divisão em si, mas por causa da idolatria, dos altares que foram edificados para perverter o culto que é devido somente a ele. O capítulo 13
do livro de Reis mostra isso, de que um profeta desconhecido vai até aquele reino, profetiza contra o rei, profetiza contra o altar, justamente porque houve perversão religiosa, o que indica que Deus se preocupa mais com isso do que com a perversão civil. Jeroboão não criou um novo Deus na sua mente. Ele quis só facilitar o culto, pervertê-lo, como nós lemos, ao seu bel prazer, para que ele pudesse proteger aquilo o que agora ele chamava de seu reino, sua religião, seu povo e assim por diante. Ele quis adaptar a religião à realidade do povo. Muito do que nós vemos hoje, as pessoas dizendo, nós precisamos adaptar o culto à cultura do lugar. Se em determinado lugar a cultura é X, o culto precisa atender a X. Se em determinado lugar a cultura é Y, o culto precisa atender a Y. E aí passa a se normalizar qualquer coisa dentro do culto por causa da cultura. Mas não é isso o que Deus quer. Ele quis tornar a adoração mais prática, mais acessível, mais conveniente a ele e ao povo. E a adoração, ela não é necessariamente prática, acessível e conveniente a nós. Ela é prática, conveniente, acessível a Deus, de maneira que o culto a Deus é simples. E tudo aquilo que foi feito por Jeroboão, na verdade, complica aquilo o que era estabelecido por Deus de maneira simples. De igual forma, hoje a gente vê muito culto complexo, elaborado, pensado, enquanto o que Deus requer é que o povo se encontre para ler a palavra, cantar a palavra, orar a palavra, se alimentar da palavra, comer a palavra encarnada no pão e no vinho e ser dispersado para viver a palavra. A complexidade do culto é, na verdade, uma profanação dele. Quando Jeroboão faz isso, ele abandona o Senhor. Ainda que mantivesse o nome dele nos lábios, o coração notoriamente estava distante. E é isso que nós podemos chamar de adoração sem espírito e sem verdade. Não é a adoração que Deus requer. Não é a adoração conforme Deus estabeleceu. Tanto aqui quanto aqui, Jeroboão estava completamente equivocado. E todo o povo que o acompanhou de igual forma. No capítulo 21, na primeira sessão da nossa confissão de fé, é dito que a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, confiado e servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Contudo, a maneira aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituída por Ele mesmo, e tão limitada por sua própria vontade revelada, que ele não pode ser adorado de acordo com as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, por meio de qualquer representação visível ou de qualquer outra maneira não prescrita na Sagrada Escritura. A isso nós damos o nome de princípio regulador de culto. Nós só fazemos aquilo que Deus ordena. Se Deus não ordenou, é porque Ele não quer. Nós não legislamos no silêncio divino, mas na voz divina. Porque legislar no silêncio é legislar de acordo com o que nós entendemos ou com o que Satanás pode nos sugerir. Se Deus não estabeleceu, a gente não faz. Isso vale para o culto, isso vale para a vida, isso vale para qualquer coisa que nós formos fazer. No capítulo 1 dessa mesma confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, é dito que todas as coisas que nós devemos saber quanto à fé e vida estão claramente reveladas na palavra de Deus ou podem ser logicamente deduzidas delas. Em outras palavras, Deus fala, e se Ele fala, é para que nós entendamos. E se nós entendemos, nós precisamos obedecer. Há um catecismo sobre culto e adoração, escrito por John Owen há muitos anos e que foi recentemente traduzido e publicado pela Naderi Reformate, editora do reverendo Christoph, que esteve conosco. Na pergunta 12 desse catecismo, que é composto de pergunta, resposta e explicação, nós vemos algo muito interessante sobre o princípio regulador de culto. Veja, ao que devemos estar principalmente atentos na maneira de celebrar a adoração a Deus e observar as instituições e ordenanças do Evangelho? Resposta: deve ser que observemos e façamos tudo o que o Senhor Cristo nos ordenou que observássemos, de maneira que Ele prescreveu, e que nada acrescentemos ou na observância deles, seja por invenção, seja por designação do homem. Explicação: uma parte principal do dever da igreja
neste assunto é cuidar para que nada seja admitido ou praticado no culto a Deus, ou como pertencente a Ele, que não seja instituído e designado pelo Senhor Cristo. Em seu cuidado, fidelidade e vigilância, aqui consiste a parte principal da sua lealdade ao Senhor Jesus como cabeça, rei e legislador da sua igreja. E que para nos incitar, ele deixou muitas interdições e proibições severas em sua palavra contra todos os acréscimos a seus mandamentos sob qualquer pretensão. Em outras palavras, a gente nem modifica aquilo que foi estabelecido e a gente nem acrescenta àquilo que foi estabelecido. E isso é uma prova de fidelidade a Deus. Em outras palavras, eu me submeto ao Senhor na adoração, porque eu sou fiel a Ti e não a mim mesmo. Eu não me deixo trair pelo meu próprio coração, que gosta disso ou daquilo. Pelo contrário, eu levo o meu coração cativo ao Senhor, para que o que o Senhor gosta seja o meu gosto e o meu agrado também. Afinal de contas, meus irmãos, o que pode ser mais deleitoso para um crente verdadeiro do que agradar o seu Senhor? Do que ouvir do seu Senhor, servo bom e fiel, me honraste no pouco, no muito eu te honrarei. São coisas estabelecidas por Deus na palavra, para que nós observemos, e assim, não nós, como primeiro contato, sejamos agraciados, mas para que em um primeiro contato, Ele, o Deus do culto a quem nós cultuamos, seja verdadeiramente glorificado. A grande questão é, se nós podemos glorificar a Deus com tudo o que temos, por que glorificar a Deus só com alguma parte do que temos? Se a palavra nos ensina como Ele quer ser plenamente adorado, por que adorá-lo parcialmente como Ele quer e parcialmente como queremos? Não seria isso uma divisão da glória de Deus com outrem? Não seria isso uma divisão da glória do Senhor com a igreja que deve se gloriar nele e não em detrimento da glória dele? É isso que nós precisamos pensar. E Jeroboão nos ajuda a refletir sobre isso. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês no texto é que os intentos de Jeroboão partem do coração. O texto diz que Jeroboão pensa, agora tornará o reino à casa de Davi. Aqui está a raiz de tudo. O coração de Jeroboão. Não foi ignorância quanto ao verdadeiro culto, porque ele era de lá e adorava a Deus conforme Deus havia estabelecido. Não foi inocência, como se ele estivesse preocupado simplesmente com o reino, simplesmente com a paz, simplesmente com a bondade para todos aqueles que se rebelaram contra Jeroboão e foram até ele. Foi cálculo. Não foi fraqueza, foi estratégia. Ele temeu perder o poder, ele temeu perder o povo, e para isso, ele abriu mão de temer a Deus. Ele temeu perder o controle da situação, pensando que se o povo fosse até Jerusalém para adorar, decidiriam, por meio da verdadeira adoração, não voltar mais para o lugar onde ele havia estabelecido um novo reino. Então ele pensou, eu preciso mudar o culto. Eu preciso fazer com que a coisa fique mais conveniente ao povo, a mim, para que tudo permaneça ainda nas minhas mãos. Veja a gravidade disso. Ele mexe na adoração para preservar o intento do seu coração. Ele mexe na adoração para preservar o seu reino. Isso tudo porque ele estava certo. A verdadeira religião, ela unifica o povo que verdadeiramente serve a Deus. Os irmãos sabem, e isso é história, eu já contei aqui algumas vezes, mas isso é público, é história de Minas Gerais. Em Tiradentes mesmo, nossa cidade vizinha, no período do ouro, entre 1702 e 1715, havia em torno de 50 mil pessoas morando em Tiradentes. Hoje tem em torno de 8, 9. E essas 50 mil pessoas eram, na sua maioria, escravos. E a pergunta que não se cala quando nós descobrimos essa informação é: por que que eles não se rebelavam contra os seus senhores e tomavam tudo para si? Porque eles eram divididos em uma coisa muito importante chamada religião. Tanto que em cada cidade histórica de Minas Gerais, isso se replica em Tiradentes, há 5 igrejas católicas principais,
A igreja dos brancos ricos, dos brancos pobres, dos mulatos, dos negros nascidos na África e dos negros nascidos no Brasil. Os negros nascidos do Brasil eram catequizados e já se tornavam romanistas. Os nascidos na África traziam a sua religião para cá, e o clero, bem como a coroa, faziam vista grossa para que eles, dentro de templos dito católicos, adorassem os seus deuses, justamente para que os negros não fossem unidos naquilo que há de mais importante, uma única crença, e então se rebelassem. Jeroboão estava certo. Realmente, se o povo saísse de onde ele estabeleceu o seu reino para ir para Jerusalém e adorasse a Deus, e abraçasse os irmãos, e sentissem a presença do Senhor em adoração, em espírito e em verdade, como convém, eles não voltariam mais para esse novo reino e tudo poderia se pacificar. Então, ele corrompe o culto. Toda a corrupção do culto começa aqui. Não só em Jeroboão, mas em qualquer tempo ou época. Quando o homem coloca os seus interesses acima da vontade de Deus. É aqui que o culto começa a ser corrompido. Quando o culto deixa de ser teocêntrico e passa a ser antropocêntrico, a adoração verdadeira começa num coração submisso, bem como a idolatria num coração altivo. Jeroboão tinha um coração político, pragmático, incrédulo, e não um coração piedoso. E por isso ele corrompe o culto. E por isso aqueles que estão com ele corrompem o culto ao Senhor igualmente. Meus irmãos, nós precisamos avaliar os intentos do nosso coração no que diz respeito à verdadeira religião. Não há espaço na glória de Deus para nós. Deus não divide a sua glória com ninguém, e ninguém é capaz de suportar o peso de glória. E tudo isso começa no coração. Quando o eu entra, Deus sai. Quando nós defendemos a regulação da adoração pelo eu prefiro, eu gosto, eu acho, eu penso, nós estamos tirando o que Deus prefere, o que Deus acha, o que Deus pensa e o que Deus estabeleceu. E quando nós entramos com o que eu quero, com o que eu prefiro, com o que eu acho no culto, nós estamos automaticamente removendo o que Deus estabeleceu para ser o culto. E tudo isso começa no coração. Na preferência pessoal, naquilo que emociona, naquilo que arrepia, naquilo que traz alívio à consciência ou até mesmo anestesia ao coração aflito. E quando nós buscamos essa satisfação, esse alívio no nosso coração e nas coisas que nós queremos fazer, especialmente no culto, nós deixamos de buscar e descansar naquele que realmente pode nos dar descanso e consolo, que é Deus. Não há nada que possa acalmar mais o nosso coração do que descansar naquele que nos criou para Ele. Não há nada que possa nos dar mais alegria, alívio, em detrimento de todas as coisas que nós passamos na vida, do que a adoração legítima daquele que nos criou, para que nós sentíssemos todo prazer e plena consciência de alegria nele. Não é que o culto amortiza, ameniza, anestesia as nossas dores, mas no culto nós somos trazidos à realidade que há um Deus muito maior do que qualquer coisa que nós passamos, que nós queremos ou que o intento do nosso coração não incline. No culto nós temos a consciência de que o nosso Criador nos fez a imagem e semelhança dele, para que nós nos encontrássemos nele em adoração. Nós precisamos avaliar o nosso coração. Veja que as invenções de Jeroboão é a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês no texto. Elas são provenientes das sugestões de Satanás. Jeroboão cria um sistema de culto completo. Ele articula pelo menos 6 coisas. Ele faz bezerros de ouro. Ele estabelece 2 centros de adoração, Betel e Dan. Ele ordena sacerdotes que não são levitas. Ele inventa uma festa. Ele inventa um altar. E ele inventa um novo calendário para o povo. Ele altera tudo o que anteriormente era a identidade religiosa do povo. E o texto diz algo muito forte.
ele faz tudo isso após se aconselhar. Perceba que ele não segue somente o seu coração, mas ele segue o coração de gente que era sugestionada por Satanás e que tinha um coração igual ao dele, antropocêntrico. Aqui está o problema. Ele não consultou a palavra de Deus, ele não consultou a Deus. Ele não seguiu o que o Senhor havia instituído. Ele ouviu quem tinha o mesmo intento que ele. Isso acende um alerta muito importante nas nossas consciências. Que é aquilo que o Salmo 1 diz, que nós não devemos nos aconselhar com os ímpios. Nós não devemos buscar conselho com quem pensa igual a gente no que diz respeito à perversão do nosso coração. É óbvio que o conselho de quem é alinhado com a perversão do nosso coração é mais doce e suave aos nossos ouvidos. Mas não é ele que revela a vontade de Deus para nós, porque ele não nos coíbe, não nos proíbe, não nos exorta a fazer aquilo que o nosso coração quer e não o que Deus quer. É muito perigoso buscar no conselho do ímpio, ou buscar o conselho naquele que, embora não seja ímpio, esteja pervertido pelo mesmo pecado que você, porque ambos vão dar as mãos para pecar juntos à vontade, sem peso de consciência diante do Senhor. Foi isso o que Jeroboão fez. E no meio do conselho do ímpio está a sugestão de Satanás. Assim como o crente é tomado pelo Espírito para que, por meio dos seus lábios, se manifeste a vontade do Espírito aos irmãos, os ímpios são tomados pelo espírito de engano que habita nesse mundo, para perverter-se ainda mais entre si e a todos aqueles que derem alguma brecha para serem pervertidos também. É exatamente isso que o princípio regulador de culto nos ensina. Deus só aceita o culto que Ele mesmo ordena. Deus não deixa a adoração ao nosso gosto, ao nosso encargo, à nossa preferência. Ele não aceita criatividade litúrgica, porque Ele mesmo é criador de todas as coisas e tudo aquilo que nós fazemos com a nossa criatividade procede dEle. Perceba que todos os elementos criados foram criados por Deus. Ele é criador. E nós somos criaturas criativas, que dobramos, manipulamos os elementos criados por Ele, tanto para o bem quanto para o mal. E no que diz respeito à sua adoração, Deus jamais deixaria ao nosso encargo decidir o que fazer com as coisas que Ele criou. Isso tudo porque o culto não é para nós, o culto é para Ele. Quando o homem acrescenta algo ao culto, ele está dizendo em outras palavras: Deus, o que tu ordenaste não é suficiente para ti mesmo. Ou, o que tu instituíste não é suficiente para a alegria do meu coração. Eu preciso de mais do que o Senhor exige. E isso, meus irmãos, ouçam bem o que eu vou dizer, não é apenas erro, é rebelião. É se voltar contra o Senhor. E constatar constantemente pela palavra, é assim, é assim, é assim, e fazer o oposto. E se a igreja por completo faz isso, é motim. É um povo inteiro se colocando contra o Criador e dizendo: se quiser que a gente te adore, vai ser do nosso jeito. Caso contrário, nós estamos dispostos a adorar outro Deus. Tudo o que acontece aqui não é novidade. A terceira coisa que eu quero mostrar para vocês no texto é que o que acontece aqui são ecos do Êxodo. O que Jeroboão fez não é novo, é uma repetição. E até mesmo as palavras usadas são uma repetição de Êxodo 32. Ele diz a mesma coisa que Arão disse no deserto: eis aqui teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E isso é assustador. O povo já tinha sido julgado antes por isso. 3.000 pessoas foram mortas a fio da espada por causa da idolatria no deserto. Deus desistiu de caminhar com o povo por causa daquilo e disse: Moisés, você vai, mas eu não vou mais. Até que Moisés intercede e Deus realmente acompanha o povo. O que significa que tanto Jeroboão quanto o povo que está acompanhando ele sabe disso.
que eles correm risco de vida. Pode ser que eles morram por causa disso. Eles têm plena consciência de que Deus não os acompanhará naqueles montes de adoração idólatra, mas ainda assim eles decidem fazer. A idolatria é tamanha, o coração do homem é tão pervertido, é tão perverso, é tão incrédulo, é tão inescrupuloso, que ele não se importa mais com a própria vida, que ele não se importa mais com a presença de Deus, desde que ele faça aquilo que ele quer. Em outras palavras, o que interessa se Deus estabeleceu assim ou não? O que importa se eu devo fazer assim ou não? E daí se Deus não quer desse jeito? Eu quero, e se eu quero é suficiente. E se isso vai me agradar, vai ser mais conveniente para mim, vai ser mais proveitoso, vai ser melhor, vai iludir os meus olhos e o meu coração, eu vou fazer. E ainda assim, sabendo de tudo isso, a história se repete porque o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. E tem mais. Jeroboão, ele não rejeitou a história da redenção, a mais conhecida delas, que é a do Êxodo, mas ele a distorceu e usa para justificar um culto falso. E aqui há mais um indício de que é o próprio Satanás que perverte o coração do homem e faz com que o homem ande nos seus próprios caminhos. Vocês se lembram da tentação do nosso Senhor? Vocês se lembram de como Satanás usa verdades profundas do Salmo 91 para dizer que o Senhor deveria se atirar do alto do pináculo terra abaixo, porque havia uma promessa de que anjos o socorreriam? Vocês se lembram do Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram, pervertidos pela palavra do diabo a eles, dizendo, não é isso que Deus disse, na verdade não é desse jeito. Jeroboão, ele usa a linguagem bíblica, ele faz referência a um evento bíblico importante, só que ele faz essa referência como se agora fosse algo bom. Assim como muitas pessoas usam linguagem bíblica, falam de Deus, falam de Jesus, mas na verdade o adoram de uma forma que ele nunca ordenou, estão pervertendo a palavra de Deus por meio de sugestão satânica. Isso é adoração sem verdade. Meus irmãos, é triste dizer isso. E por isso antes eu vou dizer sobre o culto em Samaria. Embora eles falassem em nome de Deus, embora eles pensassem em estar levando sacrifícios até Deus, Deus rejeitava aquele culto. E eu posso afirmar a vocês que há muito culto no meio evangélico hoje, que é prestado em nome de Deus, onde o povo se reúne como se estivesse reunindo em torno de Deus, e Deus não recebe aquele culto, porque o culto não é como ele estabeleceu, mas está sendo prestado conforme a imaginação dos homens, sugestão de Satanás, pervertendo a verdade de Deus. E a pergunta que eu me fiz preparando esse sermão e faço a vocês é: até quando a igreja evangélica contemporânea vai continuar olhando para os ecos da história e ainda assim vai persistir em cultuar a Deus de maneira indevida? Será que já não há história suficiente de como Deus não recebe culto pervertido? Será que já não há material histórico suficiente, robustamente teológico, para mostrar o como Deus sempre puniu no decurso da história bíblica e extra-bíblica aqueles que o adoram falsamente? Quanto tempo mais nós vamos ter que ficar batendo sempre na mesma tecla do que Deus quer e do que Deus não quer? Quanto tempo mais a igreja evangélica vai ficar cauterizada, tendo consciência de que o que está fazendo está errado, mas sem coragem de mudar? Sem coragem de reconhecer, até aqui éramos ignorantes, fizemos de tal maneira, mas agora nós temos consciência e precisamos mudar. Um dos lemas da reforma protestante sobre a igreja é esse: igreja reformada está sempre se reformando. Nós precisamos ter plena consciência de que o nosso culto nunca, jamais será perfeito diante de Deus, mas precisa ser aperfeiçoado a cada dia, para que Ele a cada dia se agrade mais do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa presença e nos abençoe ainda mais por meio disso. Até quando continuará havendo perversão, mesmo tendo consciência de que aquilo está errado? Até quando pastores vão querer agradar mais as pessoas do que a Deus,
presbíteros vão querer agradar mais os membros e congregados da igreja do que a Deus, até quando os próprios membros e congregados vão querer se agradar mais a si mesmo do que ao Senhor. Graças a Deus, a nossa igreja, meus irmãos, tem passado por muitas reformas litúrgicas. Graças a Deus, nós temos adaptado cada vez mais a palavra de Deus, sempre com embasamento bíblico, teológico, histórico. Mas ainda há muito o que fazer, e nós não vamos parar por aqui. Não vai parar na nossa geração, não vai parar na próxima geração, porque a adoração diante do Senhor precisa ser lapidada constantemente, de dentro para fora, para que Ele seja plenamente adorado, conforme Ele requereu. Vem do nosso coração, passa pelos nossos braços, pelas nossas mãos, diante dos nossos olhos, do nosso fôlego, em espírito e em verdade. Aqui nós temos o oposto, adoração sem espírito e sem verdade. É a quarta coisa que eu quero mostrar no texto. Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jeroboão tinha aparência de culto. Tinha altar, tinha festa, tinha sacrifício, tinha o povo reunido, tinham falsos sacerdotes, mas eles não tinham verdade, porque não era conforme a palavra de Deus, o culto que prestavam. E não tinham espírito, porque não era conforme a vontade de Deus. Era um culto vivo aos olhos dos homens, mas morto diante de Deus. Irmãos, Deus deseja que o culto dele seja sim sincero, mas obediente, porque a sinceridade sem obediência leva à morte. Sinceridade não santifica desobediência, como se pudesse tapar um buraco, destapando o outro. As duas coisas precisam caminhar juntas. E uma das maiores desculpas daqueles que adoram a Deus deturpando o culto mas eu estou fazendo isso com sinceridade. Pouco importa a sua sinceridade sem obediência. A sinceridade precisa caminhar ao lado da obediência. Do mesmo jeito que você não pode adorar a Deus como Ele requer, sem um coração nele, não adianta você dizer que tem um coração nele, mas se rebela contra como Ele quer que você manifeste o fruto do seu coração. O problema não é só adorar o Deus errado, é adorar o Deus certo da maneira errada, e a isso nós damos o nome de profanação. Aqueles que adoram falsos deuses, por si só são indesculpáveis e podem adorar como quiser. Afinal de contas, os deuses que adoram sequer existem. E é nesse contexto que, por 3 vezes em Levítico, o Senhor diz: sejam santos porque eu sou santo. O que ele está dizendo é: os ídolos pouco se importam se vão rasgar porcos, boi ou qualquer outro tipo de animal diante deles. Eles aceitam qualquer porcaria e qualquer imundície. Eu não. Os animais que vocês vão rasgar e sacrificar diante de mim, eles precisam ser puros, imaculados, sem mancha, sem defeito. E como eles estão representando vocês, vocês precisam viver de maneira pura, santa, sem defeito e se apresentar diante de mim conforme eu requeri. Tanto importa o que as outras religiões estão fazendo, em como estão adorando, porque não adoram o verdadeiro Deus. Mas aqueles que dizem adorar o verdadeiro Deus precisam se adequar a Ele, porque caso contrário, só estão deturpando o nome de Deus, mas estão adorando falsos deuses, como as outras religiões também o fazem. Isso é perverter a verdade de Deus em mentira. É perverter a justiça de Deus em injustiça. Ele é o nosso Senhor. E, portanto, sendo o Criador, sustentador e Senhor de cada um de nós, de maneira mais particular do que sobre todas as outras criaturas, é um direito dele estabelecer como quer ser adorado, e não um direito nosso, porque nós nada fizemos sequer para entrar na presença dele ou permanecermos lá. Há 3 aplicações importantes que eu quero trazer para vocês, meus irmãos. Em primeiro lugar, nós devemos rejeitar toda a criatividade no culto que não venha da Escritura, porque o culto não é lugar de invenção humana, não é palco, não é laboratório de experiência e muito menos entretenimento. Culto é lugar onde alegremente o povo de Deus o adora em espírito e em verdade, em Cristo, por meio daquilo que Ele estabeleceu. E você precisa sentir plena alegria e satisfação nisso.
Não é um lugar para a gente fazer teste. Não é um lugar para a gente aparecer. Não é um lugar para a gente se entreter com uma dose pesada de dopamina, onde a gente sente frios, calafrios, arrepios, e depois não vive uma vida como um culto de louvor e adoração a Ele, sacrifício vivo e agradável, experimentando a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós nos emocionamos, sim, diante do Senhor, diante da palavra dEle, diante do canto dos salmos, diante das orações, das leituras bíblicas. Uma emoção genuína que procede do coração, direcionado, guiado e assegurado pelo Espírito Santo. Mas a emoção derradeira, a emoção passageira, a emoção pela emoção, ela pode ser causada por um teatro, por um filme, por uma música ou por uma lembrança sua. E nós não queremos esse tipo de emoção no culto, porque esse tipo de emoção confunde, leva o nosso coração para longe do Senhor. Nos faz pensar que aquilo que nós estamos fazendo de acordo com a nossa vontade está dando certo. Porque afinal de contas eu suspirei, senti borboletas no estômago e no final eu estava completamente anestesiado com aquilo. Não é isso que evidencia que o Senhor recebeu e aceitou o culto. Embora nós sim possamos e devamos emocionar na presença de Deus, o que valida um culto é a nossa consciência diante do Senhor de que fizemos, ainda que imperfeitos, aquilo que Ele requereu. É a consciência de que, ao sair do culto, tendo nos submetido a Ele em todos os atos do culto, nós estamos prontos para nos submeter a Ele em todos os atos da nossa vida. Quem não se submete a Deus no culto, não se submete a Deus na vida. Porque naquilo que nem é para si, não consegue deixar de fazer o que é para si. Quanto mais na vida que é vivida por si mesmo, não vai conseguir glorificar a Deus. Segunda aplicação para nós. Nós devemos vigiar o nosso coração, porque conforme a gente viu antes de mudar o culto, Jeroboão mudou o seu coração. Quando o coração busca agradar homens, quando o coração busca se agradar, quando o coração busca facilitar caminhos, evitar dificuldades, o culto sempre será corrompido. O problema da igreja nunca começa na liturgia dela, começa no coração daqueles que fazem parte dela. Pode parar para pensar, nunca é do nada. Sejam os agravantes ou os atenuantes para o culto. Nunca é do nada. Todas as coisas que nós mudamos no nosso culto para se adequar mais à palavra de Deus não foram do nada. Foram com anos de estudo, de compartilhamento, de oração, de busca pelo Senhor, de ensino à igreja, de didática, de pedagogia. Do mesmo jeito, a deturpação do culto também não é assim, de uma hora para outra. É algo que começa a nascer no coração, começa a ser adubado, começa a ser aguado, começa a crescer, até que começa a frutificar. A igreja não se corrompeu assim. Ela foi se corrompendo aos poucos. As coisas foram mudando aos poucos. Por causa da leitura da cultura, para agradar fulano, para agradar Beltrano. E pouco a pouco, as coisas foram sendo adaptadas. De maneira que, quando as verdadeiras doutrinas, sejam as doutrinas da graça, que dizem respeito à nossa salvação, à soberania de Deus, ou as doutrinas quanto ao culto começam a ressurgir, elas são acusadas como sendo doutrinas novas. Talvez, quando você descobriu as doutrinas da graça, olha, Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele determina tudo, Ele decreta tudo, Ele é que me salvou, não sou eu que me salvo. Você tenha pensado assim, de onde vem essa nova doutrina? Enquanto, na verdade, essa é a doutrina antiga, essa é a doutrina do, no princípio, Deus fez todas as coisas. E o que vem do princípio Deus, ex nihilo, criando todas as coisas a partir do nada, é só desdobramento da soberania e do poder dele. Não é doutrina nova. Que doutrina é essa? De salmodiarmos ao Senhor, de cantarmos os salmos inspirados por Ele para o seu culto. É uma doutrina nova, nós estamos inventando isso agora. Dentro da igreja reformada, de 1517 em diante,
A gente só vê isso voltando a partir de 1902. Aquilo que nós temos hoje é novo. Até aquele período, o que se cantava eram os cânticos do Senhor. E os demais cânticos eram para catequizar as pessoas sobre verdadeiras doutrinas da Escritura. Um dos hinos mais conhecidos da Reforma Protestante, Castelo Forte, foi elaborado por Martinho Lutero com a melodia conhecida nas tabernas daquela época, para que ele pudesse catequizar as pessoas sobre as verdades mais profundas de um salmo. E muitas vezes a gente fica se perguntando, que doutrina nova é essa? Não é doutrina nova, é a doutrina da igreja. É aquilo que Deus estabeleceu e que pouco a pouco no decurso da história da igreja foi se perdendo, foi se deturpando, foi saindo, foi virando isso, foi virando aquilo, para que o coração humano fosse atendido em cada uma das suas partes. Muito do que acontece na igreja evangélica de hoje se deve ao romanismo. Talvez você, por ser presbiteriano, principalmente congregando na nossa igreja, onde o pastor usa colarinho clerical, às vezes toga, já tenha ouvido, vocês são católicos melhorados, vocês se parecem com os católicos. Nós não temos nada a ver com os católicos, pelo contrário, o evangelicalismo tem tudo a ver com o romanismo. Assim como Roma acredita que o homem tem livre-arbítrio, os evangélicos acreditam que o homem tem livre-arbítrio. Assim como Roma acredita que boas obras podem conduzir à salvação, os evangélicos acreditam que as boas obras podem conduzir à salvação. Assim como os romanos acreditam que Deus proporciona um meio de salvação em Cristo, mas não salva, os evangélicos também acreditam que Cristo é somente um meio de proporção para a salvação e não a salvação em si. Da mesma forma que os romanistas acrescentaram em seus cultos cânticos não inspirados para que o povo não cantasse a palavra de Deus e não conhecesse a palavra de Deus, os evangélicos colocam cânticos não inspirados e que às vezes deturpam as verdades da palavra de Deus, como dizendo que a sua vitória tem sabor de mel, que você é um espelho maravilhoso, que Deus vê valor em você inigualável. Nós somos reformados e, portanto, nós precisamos perceber que a partir da avaliação do nosso coração e do nosso coração cativo à palavra de Deus, nós o adoraremos conforme Ele quer, não com doutrinas novas, mas com a verdadeira doutrina. O Senhor Jesus diz isso por 2 vezes aos escribas e fariseus. Ele diz assim: em vão vocês adoram a Deus, o adorando com doutrinas e tradições dos homens. E ele também diz que é impossível remendar uma roupa velha com retalho novo, porque o retalho novo arrebenta a roupa velha. Em outras palavras, não tem como colocar doutrina nova em uma doutrina antiga, porque se essa doutrina nova for colocada numa doutrina antiga, ela arrebenta a doutrina antiga. Pelo contrário, a reforma é acrescentar mais doutrina antiga às doutrinas antigas, para que a igreja se estabeleça como ela sempre foi, antiga? Não. Inovadora? Não. Eterna, porque planejada pelo próprio Deus. Atemporal. Essa é a verdade. A igreja, assim como a Bíblia, é atemporal. E em último lugar, nós precisamos confiar no domínio do Senhor Jesus Cristo. Jeroboão agiu por medo de perder o reino, mas a gente precisa se lembrar que a gente não precisa ter medo de perder a igreja, porque Cristo governa a igreja. Ele não precisa de estratégias humanas para manter o seu povo congregado. Os meios que ele estabeleceu para congregar quem realmente é dele são a palavra, os sacramentos, a oração, os meios de graça e a comunhão que procede delas. Quando a igreja abandona a palavra para crescer, quando a igreja abandona a liturgia para agradar, quando a igreja tira elementos de culto ou acrescenta elementos ao culto, para que o coração dos adoradores fique mais confortável, não em Deus, mas nas práticas que eles mesmos estão estabelecendo. Ela está declarando, em outras palavras, Cristo não é suficiente. A palavra não é a nossa única regra de fé e prática. Nós precisamos crer que Ele reina. Nós precisamos crer que a sua palavra é suficiente. Nós precisamos crer que não apesar de nós,
e não pelo nosso meio necessariamente. Nós precisamos crer que não pelas nossas estratégias, ou pelo que podemos imaginar, ou Satanás nos sugerir aos pés dos ouvidos, a igreja vai vencer, porque Cristo é o cabeça dela. E enquanto ela o adora em espírito e em verdade, ele acrescenta dia após dia aqueles que são salvos. E por isso nós obedecemos, mesmo que pareça difícil. Mesmo que pareça ser contracultural. Mesmo que seja difícil e seja contracultural. A gente obedece, a gente não muda, a gente não deturpa, porque nós cremos na soberania divina. Nós temos convicção de que aquilo que nós fazemos e devemos buscar fazer procede do Senhor. Avancemos, meus irmãos, com um culto agradável a Deus. Avancemos com a leitura das Escrituras em todos os cultos. Avancemos com o cântico dos salmos em todos os cultos. Avancemos com pregação expositiva em todos os cultos. Avancemos com a ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo em todos os cultos. Avancemos com as nossas orações sendo elevadas a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo em todos os cultos. E não nos preocupemos com o encargo do avanço da igreja, porque isso pertence ao Senhor. Amém. Vamos orar e participar da Santa Ceia. Senhor Deus, que o Senhor nos dê a graça de permanecer firmes na sua doutrina, especialmente no que diz respeito ao culto ao Senhor. Que nós o adoremos em espírito e em verdade, jamais sem espírito e sem verdade. Que o Senhor tire de nós o coração de Jeroboão. Coloque em nós o coração do Senhor Jesus. Para que nós o adoremos por meio dele e no nome dele. E assim nós oramos. Amém. Os presbíteros, por